Mais uma vez, boa noite a todos. Enquanto eu estava ouvindo, aqui o testemunho da irmã Julieta, realmente, embora nós estejamos num tempo de muita tecnologia, de muita facilidade de comunicação, no entanto, as pessoas, hoje vivem um tempo de grande solidão, E quando a irmã Julieta, visitou a pessoa lá, que lhe chamou a atenção, o simples fato de ela ir na casa dessa pessoa, como ela mesmo falou, o que ela mais necessitava era de alguém para ouvi-la, e quem sabe quebrar a solidão que ela sentia. Quando nós fazemos isso, nós demonstramos exatamente o quanto aquela pessoa é valiosa, o quanto aquela pessoa é preciosa diante de Deus, tá? E o assunto que nós vamos falar nesta noite é exatamente isso, o valor que o Senhor nos atribui, tá bom? O Senhor nos atribui. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23. Esse capítulo, a partir do verso 8, ele vem narrando os grandes heróis, do exército de Davi, tá bom? E aí ele vai fazendo uma descrição, desses homens, mas no capítulo 23, verso 17, há uma narrativa aqui que nos chama a atenção, Eu acredito que quem já leu esse texto deve ter se sentido, impactado pelo mesmo. Vamos ler todos juntos, então? Eu vou começar a ler o verso 13, do verso 13 ao verso 17. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou esse forte desejo: quem me dera me trouxessem água do poço da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água do poço e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou essa água como uma oferta ao Senhor, dizendo: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu aquela água. Esse relato, ele é incomum, E chama realmente a atenção. A narrativa, ela se situa na seguinte cena. Davi está acampado com seus homens perto de Belém, a sua cidade natal. E nesse momento a cidade de Belém estava sendo dominada por um exército inimigo, Ela tinha sido sitiada e tomada por um exército inimigo. Davi, então, enquanto estava ali acampado, ele lembrou-se do seu tempo de infância ali na cidade de Belém e manifestou, num suspiro em voz audível, o desejo de tomar água do poço que ficava exatamente ali dentro da cidade, bem próximo da porta de entrada da cidade.
E esses três homens, esses três valentes, ouvindo o suspiro do rei, eles sozinhos, decidiram romper as fileiras do inimigo, simplesmente para ir buscar a água que Davi tinha suspirado beber, tá bom? Agora, o que chama mais atenção nesse texto é o fato de que, diante de tamanho ato de bravura, Davi recusa-se a beber a água, tá? Mas não como um ato de desprezo, mas como um ato de a palavra aqui é de respeito pela ação daqueles homens que arriscaram a sua própria vida para irem, buscar a água, tá certo? Davi aqui, ele se recusa a beber a água numa atitude de respeito, tá bom? A Bíblia, no Novo Testamento, existem vários símbolos, várias formas como Cristo é apresentado. E uma desses símbolos, é também a água. Com certeza você já deve ter lido a declaração de Cristo dizendo que Ele é a água da vida, tá bom? Cristo é a água da vida. A água do poço de Belém, pela qual Davi ansiou, representava exatamente a sua afeição para com aquela cidade. No Novo Testamento, no entanto, é apresentado, a água da vida, que foi adquirida a um preço muito maior do que o ato de bravura daqueles três comandados de Davi. Abra sua Bíblia, por favor, agora no Novo Testamento. Nos Evangelhos, que narram exatamente a vinda de Cristo e como Ele adquiriu para nós a água da vida, Essa água ela foi adquirida a um preço infinito. A água da salvação que nos é oferecida não exigiu apenas, uma empreitada arriscada, como foi a dos homens de Davi no Velho Testamento. Ali eles correram risco de morte, mas no Novo Testamento a água da vida, a água da salvação, ela não foi somente uma empreitada arriscada, ela foi uma empreitada que exigiu um sacrifício, tá? Não foi apenas a vida, que foi ameaçada. Na verdade, a água da salvação que nos é oferecida no Novo Testamento, ela foi adquirida pelo preço da vida do próprio Salvador, tá? Deus nos deu o que era mais precioso para Ele, que foi o seu Filho no nosso lugar, em nosso favor. Cristo renunciou à sua posição no céu, tornou-se homem como nós, sofreu uma morte vergonhosa na cruz, para que cada um de nós tivéssemos direito de beber da água da vida, tá? Que nos é oferecida, através dele. Você conhece o diálogo de Cristo com a mulher no poço de Jacó, lá no capítulo 4 do Evangelho de João. Todos aqui devem já ter lido essa história, tá bom? E o diálogo, ele começa exatamente por causa da água, de um poço, o poço de Jacó. Abra sua Bíblia
no Evangelho de São João, no capítulo 4. Capítulo 4, verso 10 em diante. No diálogo de Cristo com a mulher, ele diz: se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele teria lhe dado a água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tem como tirar a água do poço, e ele é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior? Só um minutinho. Trouxe água? Ai. Quem beber dessa água, verso 13, terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Tá certo? Cristo estava falando, né, exatamente da salvação que ele trouxera e que estava oferecendo a todos o que quisessem, tá? A todos que a aceitassem, tá? E ele fala aqui que a água da salvação, né, a água que representa ele mesmo, se recebida no coração, ela se tornará uma fonte para a vida eterna, uma fonte de satisfação plena, já agora e também por toda a eternidade, né? Obrigado. Agora, existe algo interessante dentro desses dois relatos que nós acabamos de ler. Lá em 2 Samuel, no caso de Davi, ele se recusou a beber a água e eles entenderam, né, a sua recusa, tá bom? Agora, no caso dessa água que Cristo mencionou à mulher, qual será o resultado de nós negligenciarmos bebê-la? Vejam, lá no Velho Testamento, Davi, né, teve a sua atitude compreendida pelo respeito que ele teve à valentia, né, e o perigo pelo qual aqueles 3 soldados passaram, tá bom? E ele não bebeu a água, tá bom? Mas no Novo Testamento, nós também sabemos, né, que a salvação foi adquirida a um grande preço, o preço da própria vida do Filho de Deus, tá bom? Só que a decisão, né, a atitude dos dois relatos são inversamente opostas. Enquanto a primeira foi aceita, né, que ele não bebesse, como respeito ao ato de coragem dos seus soldados que arriscaram a vida, nesse caso aqui, você e eu não podemos ousar não beber da água que Cristo nos oferece. Embora o preço pago por Cristo seja muito mais superior do que os homens que de Davi ali enfrentaram,
Embora você e eu não nos sintamos dignos de beber desta água, ela, no entanto, ela é nos oferecida sem nenhuma dignidade. E o que Cristo falou foi, ora, aquele que tomar da água que eu estou lhe oferecendo, da salvação que eu estou lhe oferecendo, ele experimentará já agora uma plenitude, de satisfação na sua vida, e essa fonte que começa agora, ela continuará a jorrar até a eternidade. Exatamente. Tem muitas pessoas, irmão Leudo, que se acham tão indignas, tão pecadoras, tão afastadas de Deus, que acham que aceitar a salvação seria para eles, uma desonra ou uma infâmia ou algo que estaria ofendendo a Deus. Mas nesse caso, a água que nos é oferecida, por Cristo, a salvação que nos é oferecida por Ele, não tem nada a ver com a sua dignidade ou com a sua justiça. Tem a ver com algo que Ele está disposto a lhe dar, e a única coisa que você precisa fazer é estar disposto a receber. Ele não tem nenhum mérito. Exatamente. Porque a salvação, ela não se baseia nos seus méritos. Exatamente. A salvação em Cristo Jesus. Exatamente. Por isso que, no primeiro caso, a abstinência de Davi de tomar a água é totalmente compreensível. Mas no segundo caso, se eu e você nos abstermos voluntariamente de aceitar essa salvação, isso terá uma consequência eterna, tá bom? É claro que eu e você devemos compreender a questão do valor envolvido. A salvação é de graça para mim e para você, mas não foi de graça para Deus, não foi de graça para Cristo. E o alto valor pago deve nos estimular humildemente a aceitar a salvação que Ele nos oferece, tá? No capítulo 7 de João, fala de um episódio na festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, no capítulo 7, aonde 7:37, Cristo estava participando ali da festa das cabanas, e nessa festa, depois eu pesquisei, havia um cerimonial que não aparece na descrição original da festa lá em Levítico, mas que no Novo Testamento esse ritual já estava incorporado, que era exatamente um ritual de água. A festa durava 7 dias, ok? No primeiro dia, o sacerdote, ele pegava um cântaro com água e fazia uma procissão da água, rodeando lá o altar uma vez. Mas no último dia, ele fazia isso 7 vezes, tá bom? 7 vezes. E havia uma quantidade de água que era derramada ali, bem superior nesse dia. Talvez relembrando, aquele episódio lá de Elias, quando ele fez o sacrifício, porque também nesses 7 dias eram feitos sacrifícios, e por fim
quando Elias derramou lá, né, a água sobre o sacrifício. Mas uma das simbologias desse ritual era principalmente porque era uma festa de colheita, e a água simbolizava exatamente, né, as chuvas que eles esperavam, agradecendo as que já tinham recebido e esperavam acontecer no ano seguinte. Tá bom? Eu não consegui especificar quando foi que esse ritual foi introduzido na festa das cabanas, mas no capítulo 7 diz que Cristo aproveitou essa expressão visível, né, deles, para lhes falar de uma realidade espiritual. Então no capítulo 7, verso 37 diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Cristo em nós é um poder vivificante, que nos dará vida e nos fará compartilhar esta vida com outras pessoas. Tá? Exatamente. E aí ele diz, ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Nós sabemos que a água, no serviço do ritual do santuário, ela tinha algumas aplicações, como por exemplo, purificação, tá bom? E isso também aparece no diálogo de Cristo com a mulher. Eu e você, ao recebermos a água da salvação, somos purificados de pecados passados, e também a água é um símbolo de renovação. Você agora, pela salvação recebida em Cristo, você pode ser agora uma nova criatura, viver exatamente uma nova vida em Cristo Jesus, tá certo? E uma vida que é renovada, né, a cada dia, e isso é santificação, é a experiência, né, de permitir que a água da vida não só nos purifique, mas também nos transforme, tá? Lembra que no diálogo de Cristo com a mulher, ele vai falando exatamente sobre isso. A mulher fala dos seus pecados e ele fala, né, que a sua água pode purificá-la dos seus pecados. Ela fala do desejo de uma nova vida. Dá-me dessa água para que eu não precise mais vir aqui. E aí ele fala do poder de transformação da água da vida, que é ele próprio. E por fim, ele diz, né, que a água da vida fará dela uma pessoa capaz de compartilhar isso com outras pessoas, né? Se você ler o relato, diz que ela sai dali do diálogo e vai chamar toda a cidade para ouvir o homem que ela tinha encontrado, sabendo que ele era o Messias, tá? Embora nós possamos compreender que a nossa salvação foi um alto preço para Cristo, muitos desprezam, né, esse alto preço. Alguns dão pouco valor à salvação, mesmo às vezes dentro da igreja. Mesmo uma vez dentro da igreja, muitos, né, dão pouco valor à salvação que foi adquirida em favor deles, a um alto preço. Alguns dão pouco valor à salvação adquirida pelo sangue de Cristo, e por isso insistem em viver em pecado, ou flertando com o pecado, ou não desejando abandonar, né, determinadas práticas que ele tinha antes de conhecer a Cristo, e mesmo depois de conhecê-lo, insiste em praticá-las, em continuar praticando-as. Eles não crucificam o seu eu,
mas muitas vezes crucificam para si mesmo o Filho de Deus, muitas vezes por meio da repetição de seus pecados. Olhe demoradamente para o Calvário, recorde, as comoventes momentos de Cristo, o qual ele passou na sua agonia no Getsemane, ou nos momentos de sofrimento da cruz, e dê graças a Deus pela renovação e pela consagração que ele nos oferece, e porque a água da salvação revela quão incomensurável, aliás, é o amor de Deus por cada um de nós, tá? Se você em algum momento passar pela sua mente a ideia de que você, não tem nenhum valor, que talvez porque as pessoas, não têm demonstrado o reconhecimento que você desejava, tá certo? Lembre-se que você foi comprado por um alto preço, tá certo? E que a salvação que Cristo nos oferece, a água da salvação, ela nos habilita a nos tornarmos mais semelhantes a Ele e também mais agradecidos, porque o Senhor nos amou desta forma. Amém? A pergunta para nós encerrarmos nesta noite é: tendo eu e você reconhecido, o valor da água da vida, não podemos ousar não beber desta água. No primeiro caso, Davi, foi aceita a sua atitude de não beber da água que lhe foi oferecida. Mas no segundo caso, eu e você não devemos rejeitar, a água da vida que é Cristo Jesus, a qual nos é oferecida, porque se isso fizermos, nós estaremos, exatamente desprezando o grande sacrifício, o grande valor que o Senhor atribuiu a cada um de nós. Amém? Para finalizar